No vídeo de hoje eu não vou e nem quero virar voto. No vídeo de hoje eu quero que exista vida depois do dia 30 de outubro. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom? Meu nome é Carlos Gonzalez. Antes de mais nada, isso aqui não é um canal de moto igual esse que vocês estão acostumados a ver por aí. Sugiro que você se inscreva no canal, senta na garupa. Vambora, que hoje o papo é um papinho sério. Os meus amigos mais radicais, eles não concordam comigo, mas eu realmente acredito que 50% da classe trabalhadora que vai votar na reeleição do atual presidente da República não é racista, não é xenófoba, não é fascista, não é homofóbica, não é violenta e muito menos burra. Para seguir pela minha linha de raciocínio, a gente tem que pensar na parábola do sapo na panela. Vocês conhecem a parábola do sapo na panela? É aquele esquema, você pega um sapo, coloca ele numa panela com uma água fria. Aí você liga o fogo e o fogo ele vai esquentando a água e o sapo ele não percebe que a água vai esquentando até que a água ferve e o sapo é cozido sem que se dê conta. Então, tendo essa parábola como norte, vamos seguir por aí. Para mim, o sapo ou ele entrou ou ele foi colocado nessa panela em 2013. Ele assistiu pela TV, pelos jornais, pelas revistas, toda aquela movimentação em 2013, movimentos em oposição ao governo sendo puxados pelo MBL, Movimento Bem Pra Rua, que eram movimentos que se diziam apartidários e representantes da sociedade. Foi dito a ele também que após as eleições de 2014 houve fraude nas urnas, e meio que logo depois disso ele foi bombardeado com centenas de horas do Jornal Nacional dizendo que o PT era o partido mais corrupto do planeta Terra, sendo também endossado pelos maiores jornais, pelas maiores revistas, por todos os meios de comunicação, inclusive os meios digitais, e todos eles se ancoravam nos apontamentos ligados à Operação Lava Jato. E era dito ao sapo que aquela era a melhor operação do mundo de fiscalização e de combate à corrupção. Foi dito ao sapo na panela também que a Dilma era corrupta, que a Dilma era incompetente, que a Dilma era uma má administradora. E disseram para o sapo na panela, durante o impeachment, que tudo ia melhorar depois que a Dilma saísse. A Dilma saiu, o Lula foi preso e foi dito ao sapo na panela que foi um julgamento justo. O sapo na panela foi levado a acreditar no teto de gastos, tal como foi levado a acreditar que com menos direitos mais empregos surgiriam, e com isso ele apoiou a reforma trabalhista. Na panela desse mesmo sapo, lhe foi dito que a morte de Marielle Franco, no fundo, foi uma coisa boa, e não só boa, mas uma coisa justa. Foi justo que ela fosse assassinada. Nos meios de comunicação ao qual esse sapo se fazia presente, lá eles falavam a verdade sobre a Marielle, quem era ela, com quem ela andava, o que ela defendia. Ele acreditou e achou que foi bom o que aconteceu com ela. O sapo na panela acreditou num candidato em 2018 que disse que ia mudar todo o sistema, que o sistema estava sujo e que ele era a grande mudança. E o sapo acreditou nisso, ele estava já dentro daquela panela, ele acreditou nisso. Era uma campanha meio esquisita, onde se falava bastante de mamadeira de piroca, combate ao comunismo, combate à Venezuela, erradicação do kit gay, mas o mais importante é que disseram ao sapo que ele precisava estar armado para que ele fosse o policial, o juiz e o algoz. E é claro que esses discursos simplificantes de WhatsApp, Facebook e outras mídias eletrônicas faziam sentido para o sapo na panela. Vamos lembrar, gente, ele estava nessa panela, ele entrou ou foi colocado lá em 2013, a gente já está em 2018, né? Nessa panela, o nosso amigo sapo fez muitos outros amigos sapos. Tinham muitos outros amigos sapos na panela, então seu círculo social ele cresceu dentro daquela água que já estava morna, né? E não tinha como não acreditar na coerência das histórias de outros sapos em outras panelas que trocavam informações. Tudo aquilo fazia muito sentido. O sapo na panela até percebeu o que a reforma da Previdência fez com ele, mas ainda assim ele aceitou que isso acontecesse com ele, porque era uma forma dele contribuir com o futuro de um país. Disseram para o sapo que aquele sacrifício era para um bem maior. O dólar subia, a gasolina subia, os empregos não vinham, a economia estava estagnada, mas falavam para o nosso amigo sapo que tudo aquilo era culpa do Centrão ou do Congresso, que não fazia com que as coisas andassem, e mais, aquilo era culpa de todos os governos passados. Falavam para esse sapo também que os índios e as ações de proteção das florestas, floresta amazônica, Pantanal,
Pantanal e outros ecossistemas atrasariam o desenvolvimento tecnológico da gente enquanto nação. Então os incêndios na Amazônia, Pantanal e etc. foram relativizados pelo nosso amigo sapo. A história que contam é que organizações de defesa ao meio ambiente foram elas que atearam fogo a esses ecossistemas e que ateiam até hoje. É dito a ele, ele acredita. Porque é dito a ele, é reforçado pelo sapo amigo, outros... Então é uma rede que diz pra ele. Então é isso. Disseram pra esses sapos na panela pra eles pararem de procurar quaisquer outros meios de informação. Os únicos meios de informação que eles teriam seriam as suas redes privadas de WhatsApp, Facebook, Telegram, enfim, redes fechadas que não se comunicavam com o resto do mundo. E o sapo acatou. Eis que a pandemia chega, foi dito ao sapo que o presidente ao qual ele elegeu foi um cara bom pra caramba e deu R$600 para a população como auxílio emergencial. Que se não fosse o presidente, as pessoas morreriam de fome. A culpa da pandemia era da China, sempre, era de outras coisas, era das esquerdas, era... Enfim, foi dito a ele que as pessoas morriam quando ficavam em casa e não quando saíam, porque ficavam em casa e morriam ou de Covid ou de fome. E temendo pela vida e acreditando na ciência, o sapo da panela abraçou a cloroquina. O centrão que era maldito tempos atrás passou a ser o melhor amigo e o sapo na panela superacatou. Parou de acreditar na eficácia das vacinas, não só das vacinas de Covid, mas nas vacinas em geral, e passou a entender que igreja virou palanque. Igreja é palanque, não é só o palanque de Deus, mas é o palanque de políticos. Pro sapo na panela, motociatas nunca foram pré-campanhas políticas, e sempre uma manifestação espontânea do povo em apoio ao presidente da República. Foi dito desde sempre ao sapo na panela que é preciso privatizar tudo. Petrobras, Correio, Eletrobras, SUS, e que depois dessas privatizações tudo vai melhorar para todo mundo. De alguma forma, Deus começa a conversar com o sapo dentro da panela. Deus, a entidade Deus, começa a conversar com o sapo na panela. E Deus diz, todos que são contrários ao atual presidente da República, presidente ao qual você, sapo na panela, ajudou a colocar lá e sustenta, todos os que são contrários são servos de Satanás. Como é que vai contestar Deus? É complicado, né? Difícil. O sapo na panela ouve que nós somos o país com a menor inflação do mundo e acredita. O sapo na panela escuta que nós somos o país que mais se desenvolve no mundo e ele acredita. O sapo na panela escuta que nós somos o país com a menor taxa de desemprego no mundo e ele acredita. É dito ao sapo na panela que nós fomos o país que melhor lidou com a pandemia e ele acredita. O sapo na panela escuta umas histórias de que um sujeito tinha a intenção de cometer algum ato canibal, mas antes um canibal do que um ladrão, né? Ele escuta umas histórias também sobre pintar um clima com meninas de 13, 14 anos, mas antes o abusador do que um ladrão, né? Lhe é dito que das 700 mil pessoas que não estão mais aqui por conta da Covid, pelo menos 400 mil poderiam estar vivas, caso o governo e o Ministério da Saúde tivessem seguido as orientações da OMS. Mas antes, um governo genocida do que um ladrão. Ele ouviu falar que tem um fulano que está escondendo várias coisas sob sigilo de 100 anos. Sabe? Um cara importante aí tá deixando tudo sigiloso por 100 anos. Mas antes o cara que omite do que o ladrão. E aí, alguém meio que cochicha no ouvido do sapo, na panela, que o ladrão não é ladrão. Que além do julgamento ter sido injusto e mal conduzido, ao contrário, as investigações elas foram muito bem conduzidas e nada foi encontrado. Aí você me diz, querido, querida, são 9, quase 10 anos que esse sapo está nessa panela. Ou ele entrou, ou colocaram ele nessa panela. Quase 10 anos em meio a uma construção e construindo essa narrativa que eu acabei de contar pra vocês. Não vamos ser ingênuos, ele é incapaz de achar que o ladrão não é ladrão. O sapo na panela, no dia 30 de outubro, ele não tem outra escolha senão votar na panela, senão votar no capitão. O sapo na panela é o meu pai, é o meu irmão, é o teu pai, é o teu irmão, é o meu melhor amigo, é o teu melhor amigo, pode ser teu filho, pode ser seu tio, sua tia, seus inúmeros colegas de trabalho, a pessoa que te atende num caixa de supermercado, a pessoa que conduz o ônibus para te levar para o trabalho, o cara que abastece a tua moto quando você vai dar rolê final de semana, o cara que arruma a sua moto quando você cai. Para mim, essas pessoas foram sequestradas em 2013 e estão em cativeiro até hoje. Estão em cativeiro numa panela. Nessa panela,
nesse cativeiro, nesse sequestro. O racismo, ele vem sendo naturalizado e não mais combatido. A xenofobia, ela vem sendo naturalizada e não mais combatida. A teocracia naturalizada, a homofobia naturalizada, a violência naturalizada, as desigualdades e a mentira. A mentira vem sendo naturalizada ao longo de quase 10 anos. Eu reafirmo que 50% da classe trabalhadora que votará na reeleição do atual presidente da República não é racista, não é homofóbica, não é xenófoba, não é violenta, não é burra e não é fascista. Acreditaram num discurso de mudança e estão presos nele até hoje. Estão desesperadamente presos nele até hoje. Para mim, eles foram sequestrados. Dia 30 de outubro vai passar. E independente do resultado, todos nós vamos continuar aqui. Nós e eles. E eu pergunto para vocês, depois de escutar essa minha história sobre o sapo na panela, qual será a sua postura em relação a eles daqui para frente? Eu posso adiantar para você algumas coisas antes de você escrever aqui nos comentários. O amor não virá deles. O perdão não virá deles, o acolhimento não virá deles, muito menos a empatia. Escreve aqui nos comentários como é que você vai se portar depois do dia 30 de outubro. Qual será a sua postura nesse nosso mundo, nesse nosso país? Esse vídeo não é um vídeo para virar votos. Esse vídeo é para te dizer, é para te afirmar que o seu pai, o teu irmão, o teu tio, teu colega, teu amigo, eles não são fascistas. Não são. A máquina atual quer transformá-los nisso sim. Querem que eles sejam, mas eles não são. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.